Olá, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor. E antes de falar do estudo da palavra do Senhor, eu queria dizer para você que nós temos aí uma rádio que agora tem louvor e adoração 24 horas por dia. Hoje a gente tem em português, em espanhol e à medida que o Senhor vai trazendo colaboradores e trazendo novos idiomas, nós vamos estar colocando. Rádio Vineyard. Então, você pode acessar através do seu telefone, através do seu computador, www.radiovineyard.com. E, em nome de Jesus, a gente vai estar juntos, crescendo, né, no conhecimento e na palavra do Senhor. E o nosso estudo, ele fala sobre conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Não basta só conhecer, nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos aí o nosso canal no YouTube, que você também está convidado a entrar e se inscrever lá, né, para que o canal possa estar crescendo. E nós temos aqui as nossas atividades por Zoom. Por enquanto por Zoom, né, a nossa comunidade virtual, mas Deus sabe até quando a gente vai levar assim. E você é o nosso convidado. Convide mais um para estar com a gente e para que a nossa família comece a crescer cada vez mais em nome de Jesus. Bom, nós temos aí um assunto que é muito incitante, né? As pessoas querem saber sobre o Espírito Santo, as pessoas querem saber o que é esse Espírito Santo, como é que ele se manifesta. E todas as vezes que a gente fala de Espírito Santo, que a gente fala em dons do Espírito Santo, as pessoas pensam logo em dons de línguas, como se isso fosse a única coisa que o Espírito Santo fizesse, né? Desse dom de línguas para as pessoas. Então, nós vamos fazer uma série de 4 estudos, sendo que o primeiro estudo a gente vai começar hoje e nós vamos falar o que é o Espírito Santo. O segundo estudo, o que é o batismo com o Espírito Santo. O terceiro estudo, como conhecer ou como receber o Espírito Santo. E o quarto estudo, o que são e quais são os dons espirituais. E você vai falar assim, mas pastor, nós já falamos sobre o Espírito Santo. É verdade, quando nós falamos em Trindade, né, e você pode ir lá no YouTube, nós temos um estudo sobre Trindade, nós falamos um pouquinho sobre o Espírito Santo. Só que agora a gente vai enfocar naquilo que é o Espírito Santo. Eu sei que você vai ter muitas dúvidas, você vai ter muitas perguntas, mas entenda que esse primeiro estudo, nós só vamos falar o que é o Espírito Santo. Nós não vamos falar de dons, nós não vamos falar de nada sobrenatural, né? Só vamos falar o que é o Espírito Santo. Então, se você lembra, quando nós fizemos o estudo sobre a Trindade, né, nós falamos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eram espírito e são espíritos, né? Então, eles não são visíveis, eles aparecem quando tem um fim proveitoso, quando existe uma necessidade. Então Deus pode aparecer, mas ele vai aparecer não como Deus, ele vai aparecer de uma outra forma. Ah, pastor, mas ele pode aparecer como Deus? Ele pode. Agora, se ele vai ou não, isso não compete a nós sabermos como vai acontecer. Bom, o que é o Espírito Santo? Nós já sabemos que o Espírito Santo é um espírito, né? E quando você fala em espírito, você começa a querer saber, né, dentro da Bíblia, qual é a origem da palavra espírito. E aí a gente vai, de novo, nós vamos lá para o hebraico. Você lembra que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e a palavra espírito significa ruá.
E o Novo Testamento, que foi escrito em grego, né? A palavra espírito significa pneuma, ou seja, é algo muito semelhante com o Espírito Santo. É como se fosse um vento, como se fosse um sopro. Se você lembra da passagem lá de Elias, quando estava na caverna, ele esperava a manifestação de Deus através do quê? Aí veio uma tempestade, aí veio o trovão, aí depois veio o quê? Um cicio. O que é um cicio? É um vento bem de levezinho, uma brisa. Não é? É uma brisa. E aí foi onde Deus se manifestou a Elias. Então nós vemos que a palavra espírito, né, ela nos leva a ver o Espírito Santo como se fosse um vento, como se fosse algo tranquilo. E quando a gente vai lá em Atos 2, a gente vê o Espírito como um vento, né? E nós vamos chegar lá. Vamos ver alguns significados, né, dessa palavra espírito. O que é o Espírito Santo? Em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Deus fez soprar um vento sobre a terra. O Espírito, ele vem como um vento, né? Um vento para te tranquilizar. Esse vento que apareceu aqui lá em Gênesis foi para quê? Para que trouxesse a paz e a tranquilidade para Noé e para que as águas baixassem, né? Mas João fala de uma forma diferente. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento sopra onde ele quer, né? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o quê? Aqueles que são nascidos do Espírito. Ou seja, um dos significados do Espírito Santo é o vento. Ele se manifesta como se fosse um vento. E a gente vê lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ou seja, não tem o espírito de vida, não tem o fôlego da vida. Então, o Espírito Santo também, ele é o fôlego da vida. Então, quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele soprou o quê? O fôlego de vida. Ele soprou o Espírito. Ele soprou o Espírito lá para Adão e Eva, para que eles tivessem vida, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, uma imagem. Então, quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, lá no início do Gênesis e de Êxodo, quando Deus coloca: não farás para ti imagem de escultura. Então, nós vemos que essas imagens, elas não possuem o fôlego da vida. Elas não têm esse fôlego. E aqui a gente vê em Apocalipse, João escrevendo aquilo que Jesus falou para ele, né? Que ia dar o fôlego à imagem da besta. Para quê? Para que ela tivesse vida, porque um santo, né, uma imagem de escultura,
sem o fôlego de vida, ela é uma imagem, ela não faz nada, né? E aqui a besta tinha uma imagem. E fala a palavra do Senhor que ele ia dar o fôlego à imagem para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a própria imagem. Então, outro significado, né, do Espírito Santo é o fôlego. O Espírito Santo, nós temos que entender que é o próprio Deus. Então, se você lembra no estudo que nós fizemos de Trindade, a gente não consegue dissociar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente não pode dissociar, a gente não consegue separar, porque eles são um. A gente chama ele de três para ficar mais fácil para nós, seres humanos, entendermos, né, que são três em um, mas, na verdade, é um só, né? Ou seja, o Espírito, ele é o próprio Deus. E aí, o que diz a palavra lá em Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 28? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Que ele fala não só do Espírito Santo, que o Espírito Santo está intercedendo por nós, mas ele fala também que o Espírito Santo ele tem emoções, ele tem vontade, ele tem a intercessão. Mas esse trecho ele fala de uma forma muito, muito especial, né? No final desse versículo, ele fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, você foi chamado com um propósito. Você foi chamado, né? Quando você aceita Jesus, você tem um propósito de Deus sobre a tua vida. E muitas vezes a gente acha que eu aceitei Jesus, está tudo bem, a gente pode ficar tranquilo, porque nada mais vai acontecer de mal na minha vida. Não, não é bem assim. Nós temos um propósito de Deus sobre a nossa vida. Cada um de nós temos um chamado. A gente vai fazer um estudo também sobre chamado, né? Para que a gente entenda qual é o nosso chamado, né? Ou seja, qual é o propósito de Deus na minha vida. Então, esse texto ele fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes, a gente acha que o Espírito Santo intercede por todos nós, mas é aqueles que estão segundo o propósito de Deus. Ele não vai interceder por quem está um pé lá, um pé cá. Ele não vai interceder por alguém que não tem uma relação com Deus, por alguém que não se dispõe a ter uma vida transformada. Então, esse texto é um texto não só para falar que o Espírito Santo intercede por nós, mas também para falar que você e eu, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? Mas esse não é o tema aqui é Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Nós temos a palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, nós vimos que o Espírito Santo ele tem sentimentos. E aqui o apóstolo Paulo ele fala: e não entristeçais o Espírito de Deus.
Ou seja, o Espírito Santo ele se entristece. Ele se entristece quando você e eu pecamos. Quando você e eu não escutamos aquilo que ele deseja falar para nós. Nós não queremos fazer aquilo que ele tem de propósito na nossa vida. Então, o Espírito Santo fica triste? Fica triste. Agora, você poderia me perguntar, mas pastor, qual é o pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. E qual é? A gente pode estudar isso numa outra oportunidade. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o Espírito Santo ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos. E ele fica triste. Agora, você me perguntaria, como eu entristeço o Espírito Santo? Como ele fica triste? E a gente vai aonde? Na palavra. Não é na minha palavra, é na palavra do Deus Todo-Poderoso. Em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo fala aqui para a igreja de Éfeso, fala aqui para você e para mim. Isso é uma palavra que tem que estar dentro de nós. Ou seja, longe de nós toda amargura, toda cólera, toda raiva, toda ira, toda gritaria, toda briga, toda confusão. Ah, não, porque comigo é assim, eu vou para as cabeças, eu sou... Não, 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 não. Toda blasfêmia, toda palavra feia, todo palavrão, tudo aquilo que desagrada a Deus. Né? E bem assim toda malícia. Muitas vezes nós somos maliciosos, somente no nosso olhar nós pecamos. Então, que esteja fora toda a malícia. E ele fala aqui para o corpo de Cristo, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí você vai me dizer, mas pastor, sabe o que acontece? O que ele fez contra mim é difícil de eu perdoar. Pois é, querido, perdoa. O fato de você perdoar não significa que você tem que continuar a conviver. Não, você perdoa e cada um no seu canto, assim. Então, nós entristecemos o Espírito Santo quando a gente deixa aflorar o velho homem na nossa vida. Quando a gente é cheio de amargura, cheio de raiva, né? Quando a gente é briguento, não, porque eu sou assim mesmo. Não. Quando a gente fala muito palavrão, conta piada suja, né? Vê filme pornográfico, pelo amor de Deus, nós vamos ver que nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Então, quando o templo do Espírito Santo é defamado, ou seja, nós entristecemos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus e a gente vê em João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, ele manda o Consolador. O Espírito Santo, ele é o Consolador, é aquele que vai nos confortar, nos consolar. Né? Mas quem é que vai ter esse Consolador? Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem vai ter esse Consolador? É só quem tem a Jesus. Quem aceita o desafio de ter uma vida transformada. Quem aceita o desafio de ter uma nova vida em Jesus. Então, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele vai estar dentro de nós, nos confortando e nos consolando. E ele vai fazer mais o quê? João capítulo 14, versículos 25 e 26.
Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele vos ensinará o quê? Todas as coisas. Ele vai nos ensinar todas as coisas. É lógico, né? Aí vem de novo a minha cabeça de matemático. É lógico que Deus, ou que o Espírito Santo, ele não vai te ensinar alguma coisa que você já sabe. Ele pode te fazer lembrar alguma coisa que você aprendeu lá atrás. Muitas vezes a gente tem alguns jovens que falam assim: ai, pastor, ora por mim, porque eu vou fazer um exame, vou fazer uma prova, vou fazer alguma coisa assim. Foi o quê? Você estudou? Não, não estudei. Então não adianta orar. Por quê? Porque o Espírito... Ah, mas o Espírito Santo não vai me ensinar. Não, ele vai te ensinar aquilo que você não sabe, mas isso aí é uma matéria que você devia ter estudado. Então, por relapso seu, desculpa, ele não vai te ensinar, ele vai te lembrar tudo o que você viu no passado. Agora, se você não viu, sinto muito, filho, não é assim que funciona a coisa. Ele nos ensina todas as coisas, ele nos ensina a viver nesse mundo, ele nos ensina a caminhar nesse mundo. É isso que é o Espírito Santo. Em João capítulo 15, versículos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, se nós estamos com o Senhor, né? Esse Espírito Santo ele vai trazer o testemunho de Jesus. Esse que é o Consolador, esse que é o Espírito da verdade, ele vai trazer para nós. Ele vai dar testemunho de Jesus e ele vai colocar no nosso coração, né, esse testemunho de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo está com Jesus. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Ou seja, nós já vimos aí algumas características do Espírito Santo, né? Agora, uma coisa que você me perguntaria: o Espírito Santo é uma pessoa? Eu diria sim. O Espírito Santo é uma pessoa, não apenas uma força ou um poder ou um vento impetuoso. Jesus disse que ele é uma pessoa quando o chamou de o nosso conselheiro. E aí a gente pode ver algumas características do Espírito Santo, né? Quando Jesus chamou ele de o nosso conselheiro, ele deu algumas características, ou seja, ele é uma pessoa não de carne e osso que nem você, mas é uma pessoa que tem os mesmos sentimentos que nós. Em Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele tem todas as características de uma pessoa. E a gente vê nesse texto de Atos que o Espírito Santo fala. Então ele fala, né? Disse o Espírito Santo: separai-vos Barnabé e Saulo. Então o Espírito Santo fala, né? A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo, né, impediu a Paulo que fosse para Macedônia, né? Ele falou com Paulo. O Espírito Santo tem uma outra característica, em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está?
Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo sonda, não é? E compreende todas as coisas. Ele pensa. O Espírito Santo pensa. Ele tem capacidade intelectual. Ou seja, ele tem todas as características de uma pessoa. Em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí você vai me dizer, pastor, mas nós já lemos esse texto. Pois é, não entristeçais. Ou seja, o Espírito Santo, ele sente, ele tem sentimento, como você e eu. Né? Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que ele tem capacidade para sentir emoções. Isso é o que diz a palavra. Que mais? Qual outra característica do Espírito Santo? Tem aí em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, ele tem vontade. O Espírito Santo, ele tem vontade. Ele toma decisões, né? E ele ele faz você e eu conhecermos a sua vontade. Ai, pastor, mas é tão difícil, querido. É difícil para quem está longe. É difícil para quem não tem uma comunhão. É difícil para quem não está cheio do Espírito Santo. Então, a gente tem que pensar um pouco mais antes de falar as coisas, né? Tem muita coisa que a gente fala, né, que são jargões crenteses, jargões de igrejas evangélicas, que, na verdade, a palavra diz ao contrário. Então, são jargões que não funcionam na nossa vida, né? Na vida daquele que é um servo do Senhor, daquele que tem o Espírito Santo e daquele que é guiado por esse Espírito Santo. E aí você me perguntaria, tá bom, pastor, então o que o Espírito Santo faz? Conta para mim, eu vou dizer para você. Em João capítulo 16, versículos de 12 a 15. Desculpa. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Ele fala de Jesus, ele torna conhecido a nós aquilo que Jesus deseja para a nossa vida. É só por ele que nós podemos ter um relacionamento mais profundo com esse Deus, mais profundo com esse Jesus. Ou seja, o que o Espírito Santo faz? Ele fala. Ele fala de Jesus, ele nos faz conhecer aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Ele nos faz entender a palavra e entender o evangelho de Jesus. E por mais absurdo que seja nos dias de hoje, a gente perdoar os nossos inimigos, a gente caminhar mais uma milha, a gente não só dá a capa, mas dá a túnica também. Por mais absurdo que seja hoje, desculpa, esse é o evangelho. Se você não consegue viver esse evangelho, você tem que começar de novo. Levanta a sua mão direita, aceita Jesus como Senhor e Salvador e começa de novo. Não importa quanto tempo você está na igreja, não importa quanto tempo você é cristão, o que importa é quanto que você vive desse cristianismo. E esse Espírito Santo, ele fala desse cristianismo, ele toca na tua vida e na minha vida,
para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga andar, para que a gente consiga ser cada dia mais parecido com esse que nós cremos que é o Salvador do mundo. Sermos mais parecidos com Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, ele fala de Jesus. Em João capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Ou seja, quando alguém é convencido, né, do seu pecado e da justiça de Deus, ele é feito através de quem? Através do Espírito Santo. Isso é a ação do Espírito Santo, não é uma ação porque eu preguei muito bem, porque eu falei de Jesus muito bem. Não, não. Isso é uma ação do Espírito Santo, né? Que também, esse Espírito Santo, ele é conhecido como o Espírito da Verdade. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, esse Espírito Santo também ele convence o pecador. E quando, muitas vezes, nós falamos assim, porque eu estou orando lá pelo meu marido, por exemplo, né? Estou orando lá pelo meu marido e estou esperando o tempo de Deus. Não, na verdade não é o tempo de Deus, é o tempo do teu marido. Mas que Deus faça a vontade dele. Deus quer fazer a vontade dele, quer converter o cara, mas o cara não quer. Né? Nós temos acompanhado algumas pessoas e alguns casais e nós, infelizmente, a gente fez contato com um casal que o marido falou assim, quer saber, eu não quero mais saber esse negócio de ir na igreja, esse negócio não é para mim, não. Esse negócio não é para mim. Não, pastor, mas ele ficou tantos anos na igreja. Pois é, ele ficou enganado na igreja. Ele se enganava na igreja, né? E aí você pergunta para ele, mas, ok, qual é o teu negócio? Não, o negócio dele é tomar, é beber, é encher a cara, é o negócio dele. Agora você vai dizer assim, mas quando Deus vai libertar? Na verdade, é ele que tem que querer ser liberto, porque o Espírito Santo ele está aí falando ao ouvido dele. Assim como fala no teu ouvido e no meu ouvido. Quando nós fazemos coisa errada, né, o Espírito Santo fala para nós que nós estamos fazendo coisa errada. Então, ele convence, mas a pessoa que você está orando não depende de Deus, depende da pessoa. Porque eu espero que Deus faça um milagre na vida dele. Pois é, querido, Deus já fez um milagre, mandou Jesus para morrer por você e por mim e por ele também. Agora, se você aceitou, se eu aceitei e ele não aceitou, isso não é um problema de Deus, isso é um problema nosso. E a gente quer terceirizar o nosso problema. Mas o Espírito Santo, ele faz esse trabalho. E por pior que você ache que seja a pessoa que você está orando, né? O Espírito Santo fala com ele também. Tenta convencê-lo do pecado. Certamente você já foi falar de Jesus para alguma pessoa e a pessoa falou assim, não me fala desse Jesus, eu não quero saber desse Jesus. Pois é, o cara não quer saber. Aí você vai fazer o quê? Não, eu tenho que falar. Não, você não tem que falar. Na verdade, se você continua falando, você está jogando pérola aos porcos. Vai falar para outra pessoa que quer ouvir. Vai falar para uma outra pessoa que está com o coração aberto e está buscando conhecer desse Deus. Então, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele também convence o pecador do pecado. Né? O que mais que faz esse Espírito Santo? Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, esse Espírito Santo, ele ajuda aquele que quer ser cristão a ser uma pessoa transformada. Então, esse Espírito da vida, esse Espírito de vida, né, que te livrou do pecado e da morte. Então, ele te ajuda nisso.
a tua caminhada com Cristo. Ai, pastor, mas tem coisa que eu não entendo. Não fica preocupado com isso, não. Não fique preocupado com isso. Né? Continua caminhando com o Senhor. E quando for a hora oportuna, o Espírito Santo vai te esclarecer. Vai te esclarecer através do próprio Espírito Santo, através de uma pregação, através de um louvor. Tem aí a Rádio Vineyard, que você pode ouvir louvor todo dia, 24 horas por dia. O Senhor habita no meio dos louvores. Se você não entende, não tem problema. Não entende? Não tem problema. O Espírito Santo vai te esclarecer. O Espírito Santo, a gente já viu que ele vai te ensinar todas as coisas. Ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus, né, como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, né, que vai atuar na sua vida para a salvação. Por isso, o Espírito Santo é chamado Espírito de vida. Agora, vai atuar quanto? Quanto você e eu deixarmos que ele atue. Se você deixa ele atuar um pouquinho, ele vai atuar pouquinho. Se você deixa ele atuar um montão, ele vai atuar um montão. Depende de quem? De mim e de você. Não depende dele. Ele está aí. E ele quer fazer as coisas. E ele quer fazer maravilhas no meio do povo de Deus. Ele quer fazer milagres no meio do povo de Deus. Ele quer fazer milagre na tua vida, na minha vida. Ele quer fazer o impossível. Ele quer fazer tudo aquilo que você e eu necessitamos. Ok, o que mais que faz o Espírito Santo? Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Aleluia! O Espírito Santo, ele faz o quê? Ele nos ensina, ele nos guia. Ele nos ensina como a gente vai viver com esse Deus, como a gente vai fazer as coisas que agradem a esse Deus, como a gente pode viver segundo a vontade de Deus. Ele mora dentro de você e de mim. Ele mora dentro daqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele nos ajuda a encontrar o caminho que nós devemos seguir, ou seja, ele é o nosso guia, ele é a nossa bússola, ele é o nosso farol, ele é quem vai iluminar o teu caminho e o meu caminho. É ele que nos ajuda a conhecer um pouco mais, a interpretar um pouco mais, a entender um pouco mais a Bíblia, de forma correta, né? Porque a gente vê tanta gente aí falando tanta coisa da Bíblia, né? Mas é o Espírito Santo que vai nos ajudar a entender corretamente as coisas que a gente lê na Bíblia, e principalmente, não só ler, né? Voltamos aonde? A viver, ou seja, aplicar isso que a gente tá aprendendo do Espírito, aplicar na nossa vida. Ou seja, quando você aceita Jesus, a tua vida tem que começar um processo de transformação. Hoje você tem que estar melhor do que você estava ontem. Se você não está, tem alguma coisa errada aí no teu processo de transformação. Tem alguma coisa errada, né, com o trabalhar do Espírito Santo na tua vida. E, na verdade, muitas vezes o que ocorre é que eu quero fazer da minha forma. Eu quero fazer do meu jeito. E eu não quero que o Espírito Santo mude a minha forma. Então, querido, se você quer fazer do teu jeito, você não precisa de Jesus. Vai e faz do teu jeito. E bom inferno para você. O que eu posso fazer? Não dá para a gente fazer mais nada. O que mais que o Espírito Santo faz? Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos vencer o pecado. Por quê? Porque ele nos capacita. Ele nos capacita a vencer o pecado e viver da maneira digna, da maneira que o Senhor deseja que nós vivamos.
as nossas atitudes, né, elas passam a ser novas atitudes. Porque a atitude que a gente tinha no passado, a gente não vai ter mais. Por quê? Porque hoje nós somos cristãos, né? E essas novas atitudes, elas são conhecidas como o quê? Como fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Nós já fizemos um estudo sobre isso. Vai lá no YouTube, você vai ver um estudo que nós fizemos sobre fruto do Espírito. O fruto do Espírito é diferente dos frutos que você tem que dar quando cristão. Você tem um resultado diferente. É também o Espírito que nos capacita para testemunhar de Cristo. A nossa vida, nós somos agente transformador, nós somos agentes transformadores por onde nós passamos. O nosso testemunho, ele fala muito mais alto do que a gente ficar tagarelando 2 horas com uma pessoa. A tua atitude, né? Então, a tua atitude vai testemunhar desse Cristo, vai ensinar as boas obras, as boas coisas na sua vida e para a vida das pessoas, né? Então, em nome de Jesus, nós temos que viver esse fruto, né? Viver esse fruto e permitir que o Espírito Santo fale conosco, né? Mas ele vai falar com quem? Com os que são de Cristo Jesus, né? Aqueles que crucificaram a sua carne. Então, o Espírito Santo, ele vai o quê? Ele vai capacitar. Ele vai capacitar a cada um de nós. O que mais que o Espírito Santo faz? 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 e 5. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ai, pastor, então ele dá dons para nós? Dá sim. Dá sim. Depois nós vamos falar de dons. Não me pergunta agora, né, por que você quer o dom de línguas. Não me pergunta agora. Nós vamos falar sobre dons, né? Então você guarda essa pergunta para quando nós falarmos sobre dons. Então esse Espírito, ele ora, né? Esse Espírito, ele fala conosco, e esse Espírito, ele nos dá dons, né? Dons diversos. Então, quando a gente fala em dons do Espírito, a primeira coisa que o crentez pensa é em dom de línguas. Porque se tem alguns grupos religiosos que, se você não tem dom de línguas, você vai para o inferno. E isso a Bíblia não diz. Na verdade, a Bíblia não diz que você tem que ter dom de línguas. Ela não diz, né? Mas a gente vai falar de dons, e quando a gente for falar de dons, nós vamos falar sobre isso. E ele continua no versículo aqui dizendo: e há diversidades nos serviços. Nós somos corpo, né? Então, tem coisa que a tua mão direita faz que a tua esquerda não faz, e vice-versa. Então, nós temos um serviço, nós temos uma função no corpo de Cristo, né? Então, se nós temos essa função, nós temos que exercê-la. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 7. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo não vai te dar um dom para você ficar exibindo o seu dom. E muitas vezes a gente vê isso dentro das igrejas, né? As pessoas exibindo um dom como se elas fossem mais cristãs do que as outras. E, na verdade, não é assim. Não é assim. Ele dá o dom, mas ele dá para um fim proveitoso, né? E muitas vezes a gente vê, né, uma série de pessoas brincando com os dons que o Espírito dá. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Mas a gente vai falar de dons mais para frente. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Você vê aqui que Paulo ele lista, né, os dons. Ele fala o quê? Mediante o Espírito. Então, se você percebeu, no fim do versículo 10 é que ele fala, né? A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. E muitas vezes o que a gente vê é alguém falando em línguas e ninguém interpretando. Mas os dons a gente vai falar depois. Mas a gente vê o quê? A gente vê que tem coisas que são mais importantes do que o dom de línguas. Existe uma variedade de dons muito grande. E isso aí quem faz é o Espírito Santo. Faz na tua vida e na minha vida. Ele não faz diferente. O Espírito Santo, ele dá os dons. E a gente vê aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 11 e 12. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, os discípulos receberam de Jesus dons diversos. Não é? Dons diversos através de quem? Através do Espírito. E a gente pode ver que os discípulos tinham o quê? Discernimento, né? Eles realizavam milagres, eles profetizavam, eles faziam interpretações, eles curavam. O Espírito distribui os dons como ele quer. Não é como eu quero, mas é o próprio Espírito Santo que opera esses dons em nós, para ser bênção para todas as pessoas. Então, eu não posso ter um dom do Espírito para que eu me gabe, para que eu seja melhor que você. E aí eu falo assim, eu tenho discernimento de Espírito. Eu tenho dom de... Querido, se você tem isso e você não serve as pessoas, desculpa. Pode ser que você fique sem esse dom, se isso for um dom do Espírito, e pode ser que você esteja querendo enganar as pessoas, dizendo que tem esse dom, e na verdade você não o tem. Na verdade você está enganando, né? Você é uma grande fraude cristã, né? Ok, o que mais que o Espírito Santo faz? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo ele só vai dar dons para que seja realizado um propósito. Ele não vai dar um dom porque, eu estou pensando aqui, eu acho que eu vou dar o dom de línguas para o pastor Darcy. Para que ele vai dar? Para que ele vai dar? Se não tem um propósito. Ou seja, Deus tem um propósito na nossa vida. E o Espírito Santo segue a mesma linha de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Você pode ver em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aleluia! Ou seja,
O que é esse procurar progredir? Busque a sua santificação. Procurar progredir não significa que você vai ter um cargo maior na igreja. Eu vou mandar numa equipe de limpeza, eu vou mandar numa equipe... Não. Procurar progredir é progredir no teu relacionamento com Deus. Procurar progredir é você crescer na tua intimidade com Deus. Procurar progredir é isso, é você ser mais cristão, é você refletir mais de Cristo na tua vida, na tua forma de falar, na tua forma de agir, no teu comportamento, até, olha, em todos os momentos. Em todos os momentos. Quando você, por exemplo, pega um papel que alguém jogou no chão, e você pega o papel do chão e joga no lixo. Ah, mas ele tinha que fazer. Pois é, ele não fez. Então, o que você faz? Ou deixa o papel no chão, né? Um papel que você viu, né? Ou você pega e recolhe o papel. Assim. Ou seja, você tem que progredir na tua relação com o Senhor. E aí você me perguntaria, quem pode receber o Espírito Santo? Todo mundo? Quase. Somente quem aceita Jesus como seu Senhor. Ninguém que não tenha Jesus como seu Senhor pode receber o Espírito Santo. Ou seja, se você aceitou a Jesus, né, como Senhor e Salvador da tua vida, então o Espírito Santo já mora dentro de você. Agora, dar vazão para o Espírito Santo depende de você. Depende de você. Se você acuar o Espírito Santo num cantinho da tua vida, ele não vai ter vazão, ele não vai conseguir fazer muita coisa na tua vida. Quem pode receber o Espírito Santo? Qualquer pessoa que deseja uma transformação. Uma transformação na sua vida. Por quê? Porque é ele quem dá a vontade de ser mais como Jesus. Então, essa transformação, se você tem uma vontade de ser mais como Jesus, é o Espírito Santo que vai te dar. Então, quem pode ter? Quem deseja isso, né? Quem deseja ficar mais próximo de Deus. Essa transformação, ela vem com o quê? Com o perdão de pecados, né? O Espírito Santo, ele te perdoa, ele te dá a certeza de que os seus pecados foram limpos, ele te dá a tranquilidade, né? De que você não tem mais a culpa do pecado. Por quê? Porque você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo, você pediu perdão dos teus pecados, né? E ele te perdoou. Você foi limpo, foi lavado, você começa o processo de transformação na tua vida. Quem mais que pode receber o Espírito Santo? Na verdade, quem permite a sua atuação, né? O Espírito Santo, ele não habita em quem não acredita. Se você não acredita que Deus pode salvar, que Deus pode transformar, que você vai ter uma vida eterna, ou que existe uma vida eterna, né? Ele não vai habitar em você. Ele atua no coração, e no coração você lembra que a gente falou que não é esse órgão pulsante no centro do teu peito, na verdade o coração é a tua mente, né? É, na verdade, o que deixa, né, para convencer e dar o dom da fé. Então, se você permite essa atuação, né, ele vai te dar o dom da fé. Então, lembra que eu já falei aqui para vocês que nós temos dois tipos de fé. Nós temos aquela fé que é a nossa fé carnal. Então, eu tenho fé que eu vou ligar o interruptor e a luz vai ligar. Eu tenho fé disso, porque eu vou no interruptor na certeza que a luz vai acender, né? Essa é a minha fé carnal, minha fé natural. Você tem o dom da fé, né? Se você precisa de fé, basta pedir a Deus. O Espírito Santo vem e te dá o dom da fé. Alguns termos bíblicos, algumas passagens bíblicas que eu gostaria de deixar com vocês, né, sobre o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6,
versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos santuário. E Paulo fala aqui, né? Santuário do Espírito Santo. Nós somos comprados por preço. Que preço foi esse? Preço de sangue, preço na cruz, preço que Jesus pagou por você e eu. Né? Então, por esse preço, nós somos ou passamos a ser o templo do Espírito Santo quando você e eu aceitamos a Jesus. Então, se eu sou templo do Espírito Santo, eu sou morada do Espírito Santo, ele vive dentro de mim. Se ele faz isso, na verdade, eu tenho que tomar cuidado. Tenho que tomar cuidado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu olho, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu falo, com as ações e atitudes que eu tenho. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Outra coisa, fala em Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, nós vamos falar de outras línguas, né? Mas o Espírito Santo veio aqui com um propósito. Se você seguir, né, até o versículo 12, né, nós falamos aqui no capítulo 2, versículo 3 e 4, se você seguir lendo na sua Bíblia, até o versículo 12, você vai ver que todos ouviam em seu próprio idioma. Ou seja, ele não está falando aqui de línguas estranhas, ele está falando de idiomas. É disso que ele está falando. E muitas vezes, alguns grupos cristãos, que se dizem cristãos, pegam esse versículo e falam assim, olha, se você não fala em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Ou seja, o Pentecostes não está com você. E ele esquece. Então, lembra que eu já falei para vocês assim, um texto fora de contexto vira pretexto. Então, se você não seguir até o versículo 12, você vai ver que eles têm uma boa base bíblica, mas é uma base errada. Agora, se você vai até o versículo 12, você vai ver que eles falavam no seu próprio idioma. Ou seja, tem propósito. O Espírito Santo ele tem propósito. Ele continua aqui em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, aqui era Jesus que estava comendo com eles. Então, Jesus já tinha sido morto. Mas Jesus lembrava os discípulos da promessa. Olha, tem uma promessa. Eu vou mandar o Consolador. E ele vai o quê? Batizar vocês com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo. Por isso que ele falou assim, olha, fica aqui em Jerusalém. Fica aqui em Jerusalém, porque vai chegar o Consolador. Então, se você ler Atos capítulo 1 e 2, você vai ver a promessa no capítulo 1 e o cumprimento no capítulo 2. Então, você vai ver que é uma grande bênção, né? A gente vê o cumprimento da promessa. Em Romanos capítulo 15, versículo 13. Desculpa, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, nós temos um Espírito Santo que te dá esperança, não é?
Ou seja, esperança no poder do Espírito Santo. Na verdade, eu não entendo porque muitas vezes as pessoas não querem ser cristãs. Né? De você ter essa ajuda tripla do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de você ter esse Espírito Santo que te guia, que te ensina, que te lembra de todas as coisas, que muitas vezes eu falo para a Nilza, eu não sei como que veio esse pensamento, mas olha, isso é de Deus. Então, é o Espírito Santo falando com a gente. Né? Eu queria deixar para vocês uma liçãozinha de casa. Queria que você anotasse essa liçãozinha de casa para você ler estes versículos do que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Primeiro, em Efésios 5:18, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, ele fala que o Espírito Santo é Deus, né? Espírito Santo de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ele fala que o Espírito Santo do Senhor, que ele é o Senhor. E quando a gente vê na Bíblia o Senhor, quando a gente vê na Bíblia Jeová, a gente está falando da Trindade, né? Então, ele é a Trindade. Né? Que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, ele diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Eles são 3 em 1, então você vai ver, você vai comprovar nesses textos que realmente ele faz parte da Trindade. Em João capítulo 14, versículo 16, 15, João 15, 26 e João 16, 7, você vai ver que ele é o auxiliador, ele é o consolador, ele é aquele que vai te guiar, aquele que vai te orientar, aquele que vai te dar o norte para a tua vida. E a gente tem também em João capítulo 14, versículo 17, que ele é o Espírito da verdade. Né? Então, João vai falar lá no capítulo 14, 17, que ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito de vida, Romanos capítulo 8, versículo 2. Ele é o Espírito da promessa, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 14, e Efésios capítulo 1, versículo 13. Ele também é o Espírito de adoção. Quando você lê lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, e Gálatas capítulo 4, versículo 6, você vai ver que Paulo, quando escreve aos Romanos e aos Gálatas, ele fala que o Espírito de adoção tomou conta de nós. Ou seja, nós temos um Espírito que vive, um Espírito multifuncional. Né? Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, você tem o Espírito Santo como sendo o Espírito de glória. Bom, nós chegamos ao final do primeiro estudo. Lembrando a vocês que nós temos mais 3 estudos pela frente. Né? E convido você a estar com a gente, nos outros estudos. Né? Se você perdeu o primeiro, vai lá no YouTube. E no YouTube você vai poder anotar todos os versículos, porque eu acho que é importante isso, né? Você anotar e botar na tua Bíblia, e frisar na tua Bíblia, né? Eu acho que é importante. E convido você também a participar da nossa comunidade virtual. Vem estar com a gente, né? Vem estar com a gente. Logo a gente vai estar fazendo programas na rádio também, né? Isso, à medida que Deus vai colocando a coisa, a gente vai andando devagarinho, nós vamos andando. Tá bom? Obrigado por você estar conosco até agora. Obrigado que você esteja aí orando pelo nosso ministério, né? E esteja com a gente. Chama mais um, sempre chama mais um, convida mais um e vem estar com a gente em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo, né? E vai ser o segundo estudo, ou no domingo, que domingo tem Santa Ceia. Né? Se prepara para a Santa Ceia. Mês de agosto vai chegar,
né? Agosto. Né? Vai chegar agosto em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe, né? E nos vemos no domingo no culto de Santa Ceia, em nome de Jesus. Fica na paz.